uma boa com vocês. Hoje o negócio tá pipocado por aqui, porque Rafael Barbosa tá com a gente. E hoje, pessoal, não vai ter vinheta, hoje vai ser um papo direto. Como você pode perceber aí no tema, Rafael, eu coloquei como estudar química sozinho. Isso para aquele estudante que não vai tentar cursinho, isso para aquele estudante que vai apenas, basicamente, trabalhar e estudar, ou só estudar esse ano. E que aí, talvez, se situar como estudar química sozinho. Então eu queria que a primeira coisa, antes de tudo, Rafael, como é que a química ela está dividida no ensino médio? No primeiro, no segundo e no terceiro ano? Pronto. No ensino médio, a química se divide em 3 grandes grupos. No primeiro ano do ensino médio, o aluno tem acesso à química geral. No segundo ano do ensino médio, o aluno tem acesso à físico-química. E no terceiro ano do ensino médio, o aluno tem acesso à química orgânica. Porém, em alguns sistemas de ensino, o aluno já vê química orgânica no segundo ano do ensino médio. No terceiro ano, entra só a parte de revisão. Talvez você não saiba, mas grande parte das escolas particulares, elas são um pouco diferentes das escolas públicas. Pouco não, né? Totalmente diferente. Porque na escola pública, na escola regular, essa progressão de conteúdos que ele citou, ela é bem comum nas escolas públicas. Isso. Mas as escolas particulares que seguem aí a questão de frente, a questão sistemas de ensino, eles têm um professor, tem mais de um professor de química e acaba tendo frente. Então, às vezes, o aluno do primeiro ano está vendo um assunto do primeiro ano, do terceiro ano e do segundo ano, tudo ao mesmo tempo. Exatamente. E às vezes a gente não vê isso como um ponto positivo, né, Rafael? Sim, porque atrapalha muito no ensino-aprendizagem do próprio aluno, né? Porque ele acaba vendo conteúdos distintos que necessitam de uma base comum e às vezes ele não tem essa base comum. Às vezes ele não consegue entender. Então pronto, em primeira mão aqui no YouTube, Rafael vai fazer uma coisa politicamente incorreta. Esqueça que Rafael é professor de química, esqueça que eu sou professor de biologia e vamos partir para gambiarra, porque você não tem tempo, nós também não temos tempo. Então Rafael vai passar para você agora um cronograma de química para você poder estudar ele seguindo o que Rafael vai dizer. É claro que existem vários. Sim. Existem vários cronogramas de química e várias formas de estudar química. Rafael vai dizer a forma de estudar química, a melhor forma de estudar química sozinho. Quando eu falo sozinho, Rafael, é sozinho. É você na sua casa assistindo uma videoaula sem ter um professor físico por perto. Pronto, sozinho aqui nesse aspecto. Então o Rafael vai estar falando a forma de estudar química sozinho e qual linha seguir de conteúdos. Então, Rafael, olha para esse povo aí. Primeira coisa, a linha de conteúdos, né? Vou inverter aqui as respostas, né? Primeiro eu vou responder a sequência de conteúdos. Na química isso é bem mutável. Não existe um padrão. Vou começar por química geral e terminar em orgânica. Não. Existe o aluno que gosta de começar por orgânica, por exemplo, por achar que é um conteúdo mais fácil. Mas a linha de raciocínio que eu vou dar aqui para vocês é uma linha de raciocínio que eu adoto, que eu acho bastante viável para você que vai estudar sozinho e que faz com que você tenha um entendimento pleno dos conteúdos que você vai estudar futuramente da química. Então, por exemplo, se fosse eu, começaria por onde? Você vai começar por onde? Você vai começar estudando tabela periódica, entender como se organiza a tabela, vai entender o que são elementos químicos, vai entender o que é uma transformação química, uma transformação física. Logo depois você vai estudar métodos de separação, você vai estudar misturas, onde você vai classificar misturas em homogêneas e heterogêneas. Logo em seguida, os métodos de separação dessas misturas. Logo depois, você adentra na parte de cálculos químicos, que é o que cai muito em vestibular, estequiometria, cálculo de fórmulas, fórmula mínima. Você vai entrar depois na parte de físico-química. Tá falando já a sequenciazinha? Já a sequência. Depois você entra em físico-química, começando por soluções. Não, tu tá falando muito rápido. Ó, o pessoal aqui, lembra que você tá falando com pessoas que entendem muito do assunto, traduza. Vá de novo do início. A linha que ele deve seguir, ó, comece por isso, depois isso. Ele tá agoniado, pessoal. É porque fica com vergonha. É porque Patrick, ele imagina a biologia assim, ó. Estuda botânica, depois estuda mas a química não é assim. Mas você, do jeito que você fala, e ninguém entende nada. Diga, ó, tabela periódica, sim, Rafael. Onde é que tá a tabela periódica? Em qual livro? Onde é que eu encontro isso? Então você quer uma bibliografia. Não é uma bibliografia, pessoal, entenda. Eu quero que o Rafael diga pra vocês a sequência de seguir de uma forma mais clara para poder entender. E tu falou bem rápido, ninguém entendeu nada. Pronto. Então, tabela periódica. Pronto. Por onde é que você vai começar? Você começa pela química geral, porque você vai ter um panorama completo da química
e vai entender a base estrutural da química para que você possa compreender os conteúdos subsequentes. Então, o primeiro conteúdo de química geral que eu aconselho que você se dedique, tabela periódica, é o primeiro. Em seguida, a tabela periódica, você vai observar a parte de ligações químicas, que isso é super importante. Lembrando que eu estou falando dentro de química geral, ok? Em seguida, você pode dar uma olhada, você dará uma olhada em misturas e transformações físicas e químicas, que está dentro de misturas. Você vai classificar mistura em homogênea, em heterogênea e assim sucessivamente. Em seguida, você vai dar uma olhada em métodos de separação dessa mistura. Então, se for uma mistura heterogênea, existe um método específico. Se for uma mistura homogênea, existe outro método específico. Quando você terminar essa parte de química geral, você entra na última parte. Só isso aí já é química geral? Você entra na última parte da geral, que são os cálculos químicos, onde você vai ver estequiometria, onde você vai ver cálculo de fórmulas, né, fórmulas moleculares. E logo depois de cálculos, você termina a química geral. Então você não aconselha começar primeiro por estequiometria, não primeiro a questão de tabela, de separação, transformação da matéria e fecha a química geral com isso. Exatamente. Na parte de fisicoquímica, o que é que vai ser interessante? Vai ser interessante você ter visto as misturas, porque o primeiro conteúdo de fisicoquímica que você deve observar é soluções. Soluções é o primeiro conteúdo de fisicoquímica que é extremamente importante para você. Em seguida, soluções, termoquímica. Logo após termoquímica, eletroquímica. Logo após eletroquímica, você entra na parte de polímeros. Ah, Rafael, mas polímeros não é fisicoquímica. É fisicoquímica sim, só que são compostos orgânicos, certo? E por último, quando você terminar essa fisicoquímica, você entra na parte de química orgânica, que na maioria das vezes é o que o aluno mais gosta. Em química orgânica é importante você estudar classificação de cadeia carbônica, é importante você estudar classificação dos compostos orgânicos, nomenclatura dos compostos orgânicos, identificação de grupos, de grupamentos orgânicos, né? Você vai classificar as funções orgânicas e por último a parte de reações orgânicas e isomeria. Aí você fecha seu cronograma de química anualmente. Então fechamos química geral, Isso. fisicoquímica e química orgânica. Isso. Ele pode, Rafael, estudar ao mesmo tempo as três frentes? Não. Eu aconselho, dependendo obviamente do seu nível, porque tem muito estudante que está nos assistindo que já passou por cursinho, né? Mas aqueles que ainda não passaram, eu não aconselho, por exemplo, você estudar química geral e fisicoquímica ao mesmo tempo. Você pode conseguir conciliar geral quando você chegar em ligações junto com a orgânica, que você já consegue entender a classificação dos compostos orgânicos. Mas geral e fisicoquímica, ou fisicoquímica e orgânica, eu não aconselho. Então, essa sequenciazinha, se ele seguir, bacana 10, ele gabarita. E qualquer assunto que você citou aqui no próprio Google, se você colocar no Google, você vai encontrar inúmeras aulas. O problema que muita gente enfrenta em estudar sozinho química é a forma como os livros, é a forma como os autores escrevem, eles colocam no papel para que você entenda. Então, o que é que eu aconselho? Primeira coisa que um estudante que estuda sozinho deve aprender é a pesquisar. Então, pesquise um livro, 2 livros, 3 livros, 4 livros. Não precisa pegar aquele livro que você escolheu e estudar só por ele. Não. Estuda geral por um, orgânico por outro, fisicoquímica por outro. Aquele que você se tiver mais afinidade, aí você estuda por ele. Por isso que eu falo que química vai muito da linguagem que o autor escreve. Então tem alunos, por exemplo, que gostam do livro dos Beco Salvador. Tem outros que gostam do livro do Ricardo Feltri. Então isso varia muito de aluno para aluno, vai depender da linguagem do livro. Então, para o vídeo não ficar muito extenso, tu falou aí a progressão de assuntos que ele vai seguir, estudando sozinho. E a forma, Rafael? Qual é a melhor forma de estudar química? Porque biologia, a melhor forma de estudar biologia é resumo. Talvez você, o professor, não tenha dito para você isso. Mas, parceiro, cara, na faculdade, tudo que você vai fazer, nós que já somos estudantes profissionais, a gente não tem mais paciência de assistir uma aula. Sim. Eu não tenho mais paciência de assistir, o Rafael não tem mais. A gente pega o livro e vai dar transcrever o que o livro está dizendo e é assim que nós estudamos. Mas é claro que isso funciona para algumas coisas, mas não para outras. Sim. Então não sei se para a química esse lance
de resumir, de fazer fichamento, funciona. Então, Rafael, qual é a melhor forma de estudar química sozinho? De estudar? Eu vou indicar para vocês um método que eu chamo de método de mapa mental. Onde no mapa mental você vai descrever as principais informações de um capítulo de química. Então, por exemplo, se assemelha muito a um resumo, só que ele ainda é um pouco mais enxuto do que o resumo. Por que isso? Porque depende muito da parte da química que você estuda. Na parte biorgânica, os resumos são bem válidos, porque você tem muitas informações teóricas. Na parte de química geral, até ali ligações, também é válido os resumos. Mas quando nós entramos dentro dos cálculos, a forma mais eficiente de você conseguir estudar é utilizando a resolução de questões. Rafael, mas eu não sei resolver a questão. Você vai fazer o seguinte, meu amigo. Você vai pegar uma questão que já está resolvida, você vai pegar o modelo dessa questão e vai resolver depois questões que são semelhantes a ela, que mudam valores, ou que invertem um valor com o outro, tudo mais. Então você vai resolver a partir disso. Você vai visualizar uma resolução de questão, que é só o que tem aí no YouTube, e em seguida você vai resolver questões semelhantes a ela. E aí fica show de bola. Isso tudo você encontra aqui no YouTube. Gente, olha, inclusive no meu canal. Eu vou estar colocando aqui na descrição o link do canal de Rafael. E galera, sendo politicamente incorreto aqui, nós sabemos que os professores eles realmente dão aula, a gente dá aula por dinheiro, a gente tem que viver. Mas gente, tem muita coisa de graça aqui na internet, que você tem bancos e mais bancos e mais bancos de questões, que são questões comentadas, que você pode ver lá as questões do assunto e você nem fazer a questão em si, você pega logo a questão e vê logo a sua resposta. Sim. E vê como ele chegou àquela resposta. Isso vai te ajudar bastante. Muitas vezes entender a resolução é a chave para você conseguir resolver. Mas é claro que a gente vai finalizar aqui com uma informação primordial. Muitas vezes o problema da química não é o professor de química, não é a química em si, é a matemática. O professor de química ele vai explicar aquela reação e não é que ele não tenha a preocupação de ensinar matemática para o aluno, sim, mas ele já espera que o aluno chegue com uma base. Então quando o aluno não chega com aquela base de não saber dividir, não saber multiplicar, não saber fazer transformações, sim, que são conhecimentos básicos, ele vai ter muito trabalho. E a outra coisa que vem antes da matemática é o português. Se ele não sabe ler e interpretar, é muito complicado. Então, o primeiro passo que eu dou para você, se tem muita dificuldade em qualquer disciplina, é você se concentrar melhor na sua leitura, que é primordial para você aprender qualquer disciplina. Muito se fala que matemática é a mãe das disciplinas, mas português é o pai. Então os dois é o pai. Então os dois você tem que estar por dentro. Galera, é isso aí, espero que você tenha gostado, tenha ficado até aqui. Tá colocando aqui na descrição o link do canal do Rafael, o Instagram de Rafael e o link aqui também do número do Biodúvidas para você tirar dúvidas. Você também pode mandar dúvidas de química que Rafael também responde aqui pelo meu canal. Beleza, Rafael, cara? Valeu. Valeu e até a próxima, galera. Foi boa!